pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou Léo Costa, visagista, gestor e profissional na área de beleza há 18 anos e hoje eu vim aqui para bater um papo com você, que assim como eu, está preocupado com o que vai acontecer depois dessa situação que a gente está vivendo. Então eu vou trazer para você dicas que vão te ajudar a organizar a sua vida pessoal, sua vida profissional, depois que essa situação passar e se preparar para a próxima fase. Então se você tem essa curiosidade, fica comigo até o final do vídeo. Ah, e tem um presente. Eu vou trazer para quem tem dificuldade em cuidar das contas pessoais, das finanças, seja da vida pessoal ou profissional, fica comigo que eu tenho um presentão para vocês no final do vídeo. Legal? Então vamos lá. Pessoal, antes de falar da situação atual, vamos dar uma olhada em o que estava acontecendo quando a gente estava lá no comecinho do ano, no comecinho de 2020, qual que era a nossa situação. Então a gente tinha um cenário de extrema concorrência, tá? Então um número muito grande de profissionais. Se a gente pegar os números do Sebrae, por exemplo, ele apresenta que desde o lançamento do MEI, desde o surgimento do MEI, o número de microempreendedores vem subindo cada vez mais e na nossa área não foi diferente. Então, no começo de 2020, o que a gente vivia era uma situação de muitos profissionais, salões, barbearias, esmalterias ainda aparecendo em vários bairros, em várias cidades e a concorrência cada vez maior, cada vez mais acirrada. Tá? Então a situação já era de tirar as pessoas da zona de conforto. Então a gente já vinha vivenciando essa mudança. E aí o que essa situação obrigava? Que os profissionais tivessem disciplina. Se não tivesse disciplina, não conseguiria evoluir. Eu tenho que ser disciplinado para encarar toda essa situação de concorrência, para encarar esse número muito grande de profissionais, esse número muito grande de estabelecimentos que tem na minha região e poder passar por tudo isso. E uma forma que a gente conseguia passar por isso era criando diferenciais. Então, quando eu crio diferencial, eu faço com que o cliente goste mais do meu trabalho ou o cliente tenha um motivo a mais para me procurar. Então, seja eu como profissional ou eu como um salão, como uma empresa, eu tenho que buscar os diferenciais. São esses pontos, né, que vão fazer com que eu consiga enfrentar, consiga passar por uma situação de muita concorrência. Então essa era a situação que a gente tinha lá no comecinho do ano. Aí veio essa crise. Poxa, num momento de crise, todo mundo é afetado. A crise é ruim tanto para os profissionais como para os empresários, para os donos dos estabelecimentos, dos salões, das barbearias. Então todo mundo está sofrendo. A gente vivia um momento em que tinha muita concorrência, mas nunca faltou trabalho. Tá? Era difícil, era concorrido, mas todo mundo trabalhava. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, todo mundo trabalhava. Hoje, a gente não pode trabalhar. Numa cidade como a minha aqui, como São Paulo, ainda existe uma proibição. Então a gente está impedido, ou ficou impedido de trabalhar por muito tempo. Então a situação é bem diferente do que vinha acontecendo quando a gente vivia só a concorrência. Né? A concorrência era difícil, mas a gente trabalhava. Hoje não tem trabalho. Tá? Por uma força maior a gente acabou ficando impedido de trabalhar. E aí eu converso com vários amigos, com vários profissionais, vários conhecidos da área e todos estão assustados. Né? Ninguém tem uma receita mágica, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, então todo mundo está assustado com a situação atual e com o desfecho, com o que vai acontecer depois que tudo isso passar. Então aí, todo mundo tá se virando como dá. Tem gente que está atendendo, tem gente que não está, tem gente que faz o tal do delivery, tem gente que continua, não parou em nenhum momento, porque não dava para parar, depende do atendimento para pagar o básico. Então, cada um está se virando ali com o que é possível. E aí, diante dessa situação, veio a ideia de fazer esse vídeo, tá? Que é para pensar na próxima fase, pensar no que vai acontecer depois que tudo isso passar. Porque esse momento, essa crise, a gente já está vivendo. Tá? Então eu preciso pensar em qual que vai ser o meu próximo passo. A hora que as coisas voltarem ao normal, como é que vai ser? E aí vem um aprendizado muito grande. Né? Nessa situação que a gente está vivendo, algumas pessoas tinham uma reserva, algumas pessoas tinham uma reserva financeira e estão passando um pouquinho melhor, um pouco menos de apuro. Mas tem muita gente que não tinha reserva nenhuma e esse pessoal é quem mais está sofrendo. Diante desse aprendizado, vem a minha primeira dica para vocês. É uma regra na área financeira. Né? Eu preciso ter reservas. Então, se eu sou uma empresa, se eu sou um salão, uma barbearia, uma esmalteria, se eu sou uma empresa, eu tenho que ter como regra
se eu sou um dos sócios, eu tenho que ter junto com os meus sócios uma regra. Parte do lucro tem que ser destinado para emergências, é um fundo emergencial, fundo de reserva para emergências, que seria uma situação como essa que a gente está vivendo agora. De quanto, Léo? Pelo menos 10% eu preciso reservar. Se eu conseguir reservar 1/3 do meu faturamento, do meu lucro líquido, desculpa, para esse fundo de emergência, é o ideal, tá? Mas entre 10% e 30% eu preciso tentar colocar. Então, pego o meu faturamento de um ano e faço essa reserva no ano seguinte. Isso faz parte da disciplina financeira. Ah, Léo, mas eu não sou empresário, eu não sou dono do meu estabelecimento, eu sou um profissional parceiro, mesmo que seja informal, também. O profissional também tem que se enxergar como uma empresa, principalmente se ele for MEI. Se ele for MEI, legalmente ele já é uma empresa, ele tem um CNPJ. Precisa sim ter a mesma disciplina. Pode falar, poxa, mas vou guardar 30%? Não, mas tenta criar o hábito de guardar pelo menos 8% da sua renda média, do seu ganho, do seu faturamento médio. Por que 8%? Se eu somar 8% ao longo de um ano, eu vou ter, depois de um ano, equivalente a um mês do meu faturamento médio, do meu ganho médio. Tá? Então isso seria uma reserva a mais que você tem para emergências. E o ideal é que essa reserva tenha uma soma equivalente a mais ou menos 4 meses do meu gasto básico. O que é o gasto básico? É aquele que eu não posso cortar. Tá? É a moradia, é a saúde, é a alimentação e, em alguns casos, até a educação. Então, são os gastos fundamentais que eu tenho. Então, o ideal é que a minha reserva seja equivalente a pelo menos 4 meses desse meu gasto básico, desse gasto que eu não tenho como não fazer no meu dia a dia, tá bom? Então essa foi a minha primeira dica para vocês. Tenham a disciplina de criar um fundo de reserva. Não dá para fazer agora, eu entendo, mas depois que tudo isso passar, é importante tirar esse aprendizado. E aí vem o presente que eu falei para vocês lá no começo do vídeo. Tem aqui na descrição do vídeo um link, então quem quiser receber uma planilha, não vou cobrar nada de vocês, tá? Receber uma planilha que vai ajudar vocês a fazer esse controle, clica nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e eu vou mandar esse material para vocês. Quem não quiser clicar no vídeo, manda mensagem por direct, faz comentário no vídeo. O importante é que vocês vão receber esse material e vão usar, de preferência que usem, né? Tempo não falta agora, tá bom? Então essa é a primeira dica que eu tenho para vocês. Cuidem das reservas financeiras, quando o dinheiro começar a entrar, para a gente não ter problemas lá no futuro. Essa situação que a gente está vivendo pede que a gente se reinvente, tá? E a palavra-chave é criatividade. Eu preciso ser criativo, eu preciso escutar os meus amigos, os meus colegas, os meus concorrentes, todo mundo está sofrendo o mesmo problema, então eu preciso ouvir, a gente participa de um monte de grupos, então troquem ideias de forma criativa, de forma construtiva. Essa situação que a gente está vivendo, ela está criando novos hábitos, novos costumes. E aí, essa mudança de hábitos e costumes, ela traz uma nova realidade para dentro do nosso negócio, né, dos salões e das barbearias. O que acontece? Quem está atendendo hoje, que já está atendendo de uma outra forma. Tem intervalos maiores entre os clientes, não pode fazer atendimento simultâneo, só pode atender com hora marcada, então tem um monte de regras que está atendendo. Regras sanitárias e regras comportamentais. Algumas dessas regras vão ficar. Por quê? Porque o cliente vai se identificar com isso, o cliente começa a exigir. Eu tenho que ter em mente que quando essa situação de pandemia passar, vamos supor que em julho, acabou, não tem mais pandemia, não quer dizer que em agosto eu vou ter o mesmo faturamento de agosto do ano passado, ou vou voltar ao que estava em janeiro ou fevereiro. Não vou, a situação vai ser outra. E eu não estou aqui para ser pessimista, não estou aqui para ser negativo para nenhum de vocês. Eu também sou da área, tá? E eu quero continuar, eu quero crescer. Mas é extremamente importante que eu tenha essa consciência de que as coisas vão acontecer de uma outra forma. Tá? Então precisa dessa criatividade, precisa se reinventar. E aí eu reforço aquilo que eu falei lá atrás da disciplina. E dentro da disciplina que vocês precisam ter, voltando lá para a parte financeira, tem uma separação que tem que ser feita na vida de vocês, para quem ainda não faz, que é separar as contas. Pessoal, é muito comum na nossa área, ainda é muito comum eu misturar
o caixa da empresa, o caixa do salão, o caixa da barbearia com o meu bolso. E aí eu pego o dinheiro que eu acabei de receber dos meus clientes, do atendimento que eu fiz hoje, e vou na padaria, vou no supermercado antes de chegar na minha casa. Não pode. O que eu recebo é da empresa. Ah, mas eu sou autônomo, eu sou MEI. Não interessa, você é uma empresa, tem o CNPJ, então tem que ter a mesma mentalidade. Então o que eu recebi, eu tenho contas para pagar, eu tenho que arcar com alguns compromissos, tal, tal. Então aquilo ainda não é lucro, tá certo? É faturamento. Então precisa, a primeira coisa, fazer essa separação. O que é o caixa da empresa e o que é o meu bolso, a minha carteira. Essencial. E isso faz parte da disciplina. E eu reforço a planilha. Quem não clicou no link ou quem não mandou mensagem, manda mensagem, clica no link, pede, manda o seu contato que eu vou enviar a planilha para você que vai te ajudar a fazer esse controle. Vocês precisam fazer essa separação. Lucro é diferente de salário ou de prolabore. E esse lucro eu vou reinvestir, eu vou fazer, vou viajar, vou comprar um equipamento novo, seja lá o que for. Esse é uma sobra, é a gordura. É importante, gente, que vocês façam uma faxina na vida financeira de vocês. Então, tudo aquilo que é supérfluo, que é descartável, fica em segundo plano ou em terceiro plano, mas não é para pensar nisso agora. Tá? Vocês têm que pensar em gastos que sejam essenciais, que sejam necessários. Se não é necessário, descarta, tá certo? Ou pelo menos posterga ele, não vai fazer agora. E essa faxina inclui dar uma geral nas contas de luz, nas contas de água, nas contas de internet, de telefone, de TV a cabo, assinatura de revista, que são aqueles gastos que a gente tem, que normalmente são contratos anuais, por exemplo, e sempre dá para fazer uma mudança, um ajuste. É um plano de celular, faz um plano controle, um plano isso, um plano aquilo, fazendo pequenas economias. Eu ouço de muita gente assim: ah, Léo, mas eu vou nos gastos pequenos, é melhor eu pegar os gastos grandes para tentar fazer economia. Tem que tentar economizar em tudo. Esse momento que a gente está vivendo mais do que nunca pede que seja feita essa faxina e que vocês espremam, que vocês tirem todo o excesso, enxuguem todos os gastos. A gente tem que otimizar cada centavo que sai do nosso bolso para que ele seja muito bem gasto. Quando eu dou aula de gestão financeira ou gestão de negócio ou gestão de contas pessoais, eu sempre ouço que é difícil, principalmente dos profissionais da nossa área. Falar, mas eu não domino informática, eu não sei mexer com Excel, eu não sei mexer no aplicativo X ou Y. Não tenho tempo para fazer. Essas desculpas acabaram, porque tempo para fazer e para aprender o básico dessas tecnologias básicas, hoje vocês têm. Seja porque não está trabalhando, ou porque quem está trabalhando está com intervalos maiores. Então, hoje, o tempo para isso vocês têm. Aproveitem esse tempo para criar essa disciplina financeira. Isso é muito importante, tá? E vai ser essencial, vai ser necessário para fazer com que vocês saiam dessa situação de crise que a gente está vivendo da melhor forma possível. Essa foi a minha segunda dica para vocês. E a terceira dica que eu tenho, dentro da criatividade, né, de se reinventar, a gente está vivendo um momento em que todo mundo está sendo afetado, todas as empresas estão sendo afetadas, umas mais do que as outras, mas todo mundo está sendo afetado. Então pede que vocês analisem a situação, vocês se reinventem. Surgiram novos hábitos, novos costumes, pessoas que antes falavam, eu não gosto muito de redes sociais, hoje tem que usar. Tá? Gente que nunca imaginou que faria uma reunião online, hoje tem o Zoom lá instalado no celular, no laptop, e conversa com a família, faz festinha de aniversário, tudo online. Tá? Gente que achava que não, eu não gosto de fazer home office, está fazendo e está adorando, porque está sobrando mais tempo. Então, a realidade é outra hoje. Tá? E muitas dessas mudanças vão ficar. E elas acabam, querendo ou não, elas vão acabar interferindo na nossa vida, na nossa rotina dentro do salão, dentro da barbearia. Então é importante que vocês também se adaptem, vocês também se moldem a esse novo formato, a esse novo cenário que está sendo construído, com novos hábitos, com novos costumes. Se os clientes vêm diferente, a gente também tem que estar diferente. Se reinventar, ser criativo, vai levantar um lado pessoal em cada um de vocês. É extremamente importante que vocês descubram diferenciais, que vocês descubram algo novo
para vocês executarem e algo que crie um diferencial para vocês. Algo que faça com que vocês cresçam e sejam diferentes. Fazer com que depois que tudo isso passar, você não continue fazendo tudo o que você fazia antes, exatamente do mesmo jeito, com o mesmo passo a passo, com a mesma rotina. Não, essa é uma hora de mudança. Aproveitem essa chacoalhada, essa quebra de rotina, essa quebra de paradigma para mudar. Mas mudar de forma positiva, tá? Mudar de forma evolutiva. Então busquem, encontrem algo que vocês gostem de fazer, encontrem algo que traga prazer para vocês e invistam, se dediquem. Quando eu falo invistam, não é gastar dinheiro, não, é dedicação. Tá? É investir tempo, que é um dos recursos mais valiosos que a gente tem, e hoje a gente tem, então tem que aproveitar, e investir em crescer, em evoluir, para depois que tudo isso passar, vocês olharem para trás e falar, putz, eu consegui usar esse período ruim, esse período de crise, para dar um passo, para ir além, tá? Para trazer algo novo, algo que vai ser diferente para o meu cliente. O importante é que vocês busquem inovar, que sejam criativos. Então, pessoal, foram essas as 3 dicas que eu tinha para vocês. Então, primeira dica, reserva financeira essencial. A terceira dica, controle, disciplina, ajusta as contas, vê onde dá para tirar, onde não dá para tirar. E a terceira dica, cresçam, sejam criativos, inovem. Façam algo de forma diferente, mesmo que seja a mesma coisa que você sempre fez, mas entrega para o seu cliente daqui para frente de uma outra forma. E faça com que ele perceba que isso tem valor. Então, pessoal, essas eram as 3 dicas que eu tinha para você. Se você quer receber o material, a planilha que eu tenho para vocês, clica no link aqui na descrição do vídeo ou manda mensagem aí por direct ou lá nos comentários do vídeo e eu vou mandar esse material para você com o maior prazer. E aí, em troca, eu peço que você, se você gostou desse vídeo, clica aí no curtir, se inscreva no nosso canal, isso ajuda muito a gente e compartilhe, gente. Se você tem um amigo, um colega que trabalha nessa área e você acha que esse conteúdo pode ajudar, pode ser interessante, pega esse vídeo, manda, clica, entra no WhatsApp, compartilha, manda para essa pessoa. Quanto mais gente evoluir na nossa área, melhor para todos nós. Eu sou profissional da área e para mim o ideal é que a nossa área seja cada vez mais valorizada. Jamais vai ser interessante para mim crescer sozinho. O ideal é que eu cresça e toda a minha área cresça junto. Senão não tem graça. Então a gente precisa ser valorizado e começa com a gente, tá bom? Então pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.